A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da Escola Dominical, referentes ao dia de domingo, 10 de março de 2024. Aqui na nossa família é um dia festivo. Além de ser domingo, é o dia do Senhor, é o dia do aniversário da minha esposa Marise. Então, estamos todos desejando um feliz aniversário para você, Marise. Eu creio que também é o desejo de todos os irmãos da igreja. No final do ano, e 9 de novembro, estaremos completando 50 anos de casado. Bênção que só o Senhor pode dar a uma família. Na lição de hoje, lição de número 10, não esquecendo que nós estamos vendo sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Semana passada vimos acerca do batismo, a primeira ordenança, e hoje estaremos vendo a segunda ordenança do Senhor, a sua ceia. O texto áureo está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, que diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa meditação, e isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos vendo nessa oportunidade acerca da ceia do Senhor, um culto que normalmente as igrejas evangélicas fazem
uma vez por mês, em seus tempos. E algumas coisas precisam ser bem entendidas sobre essas coisas. Então, a nossa lição de hoje vai ser baseada em 6 questões que eu vou levantar para os irmãos. Primeiro, qual é a posição da maioria das igrejas evangélicas em relação aos elementos da ceia do Senhor? Então, há pensamentos divergentes em relação aos elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho. A Igreja Católica, ela diz que os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue do Senhor, ou seja, quando você está comendo ali a hóstia, você está verdadeiramente comendo o corpo de Jesus, e quando você bebe do cálice, você está verdadeiramente bebendo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é chamado de transubstanciação. A Igreja Católica ensina que os elementos da ceia, o pão e o vinho, têm a presença corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que os adeptos do catolicismo romano são instruídos a receberem a hóstia, que é o pão, e deixarem a hóstia derreter em suas bocas. As pessoas têm medo de morder Jesus. Segundo o nosso entendimento, isso não está correto. Não é a doutrina neotestamentária, nem foi a doutrina ensinada pelos apóstolos no princípio da igreja. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Uma outra interpretação que tem em relação ao pão e ao vinho é da igreja luterana. A igreja luterana, ele não fala em transubstanciação, mas em consubstanciação, ou seja, o corpo físico de Jesus está presente no pão. É uma ideia também bastante estranha em relação a esses elementos. Os evangélicos em geral, principalmente nós pentecostais, entendemos que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, são uma metáfora, é simbólico, representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, mas embora Jesus esteja presente nas nossas reuniões, isso cremos que Jesus está presente em todas as nossas reuniões, sejam elas de Santa Ceia ou não, os nossos cultos têm a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio membro do corpo de Cristo. Nós, a igreja, somos vaso do Espírito Santo de Deus. Então, a presença do Espírito Santo é notória no nosso meio, porém, não há uma transformação nos elementos da Santa Ceia. Elementos da Santa Ceia, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Nós usamos geralmente o suco de uva, a maioria das igrejas, como a minha, a igreja evangélica Vida Frutífera, nós usamos suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e derramado o sangue ali na cruz do Calvário. Essa é o que a maioria das
igrejas evangélicas falam em relação aos elementos da ceia. Uma coisa importante também é que esses elementos da ceia, segundo a maioria das igrejas evangélicas, é só para os membros da igreja, aqueles que estão em comunhão com Cristo, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e estão em comunhão com Cristo, batizado nas águas. Então, não servimos ceias para crianças, não servimos ceia para pessoas que estão nos visitando e ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Assim, servimos ceia para irmãos que vêm de outra igreja nos visitar, e aí sim eles têm plena liberdade de tomar ceia conosco. Mas crianças, pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, não estão ainda habilitados, segundo a doutrina bíblica, de participarem da ceia do Senhor, porque ainda não são membros do corpo de Cristo. E essa ceia, a ceia do Senhor, o pão e o vinho, são dados àqueles que comungam da mesma fé cristã. Infelizmente, hoje estamos vendo muitas divergências quanto a isso e algumas igrejas se afastando da doutrina dos apóstolos. Eu sempre coloco ênfase no sentido da doutrina dos apóstolos, que os apóstolos ensinavam, e não o que nós achamos e pensamos. Uma outra pergunta é: para o que a ceia do Senhor aponta? Então, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, o sacrifício de Cristo, que morreu uma vez por todos, o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Então, a princípio, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo era formada por judeus. Os judeus vinham debaixo da lei de Moisés, sacrificavam animalzinhos lá desde a Páscoa, estabelecida na saída do Egito, onde um cordeiro pascal era imolado e depois ele era fazia parte da ceia da família, e Deus recomenda que eles fizessem isso para fizessem isso anualmente para lembrarem as novas gerações da libertação da escravidão do Egito. Então, nós, hoje, mais de 2000 anos depois da morte do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, a igreja toma do pão e toma do vinho, relembrando a morte do Senhor na cruz e a sua ressurreição. Que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Então, uma das coisas que estão presentes na ceia do Senhor é que ela aponta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: vocês vão tomar desse pão e desse vinho até aquele dia que vocês vão tomar comigo, lá na mesa do Senhor, que está preparada nos céus para aqueles que amam a Deus. Então, um dia, todos nós que participamos do pão e do cálice aqui, mantemos a nossa fidelidade a Cristo. Um dia, Jesus vem buscar a sua igreja e vai nos levar para participar desta ceia lá no céu, uma ceia de celebração, comemoração, de graças,
por estarmos finalmente na mesa definitiva do Senhor. Paulo ele dá uma advertência aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Qual foi a advertência de Paulo em relação à Santa Ceia? Então nós vemos, aqui nós precisamos entender um pouquinho da cultura dos tempos de Jesus, em que sentar à mesa era algo muito importante. Ainda hoje as nossas casas se alegram em a família estar reunida, participando de uma ceia, por exemplo, a ceia de Natal, de Ano Novo. E nos tempos de Jesus, sentar à mesa, participar de uma refeição em comum era algo muito importante. E as famílias prezavam por isso. Então, convidavam os amigos e ali participavam. Quando a igreja começou, eles então estabeleceram o cumprimento das ordens de Jesus e começaram a celebrar a ceia. E as pessoas vinham não só para participar do pão e do cálice, como também para fazer uma refeição, vamos dizer assim, um jantar, um almoço entre os irmãos. Só que muitos irmãos não se conheciam, não era ainda uma família como conhecemos a nossa família. Então, os irmãos sentavam ali e alguns, como evidentemente até todos chegarem, se estabelecerem, entende-se pelo texto que demorava um pouco. Então, alguns traziam já comida de casa, já iam comendo. E alguns que não tinham trazido nada ficavam com fome, outros enchiam as suas canecas de vinho e participavam, ficavam até embriagados. E Paulo vê tudo aquilo e fica indignado. Olha, aqui em 1 Coríntios 11 e 18, do nosso texto que nós lemos, diz assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Então, começava a haver discussão, um falava da vida do outro, um comia, o outro não comia nada, então o outro falava que, enfim, começavam picuinhas entre os irmãos. E o que era mais importante, participar do pão e do cálice como memória do Senhor, era feito num clima muito desfavorável algumas vezes. Então, hoje nós, evidentemente, já não temos mais esse costume de ter uma refeição propriamente dita na igreja. Fazemos um culto mais ou menos dentro da tradição normal dos nossos cultos, louvores, oração, meditação numa palavra, e depois participamos da ceia do Senhor. Não há uma refeição em comum, mas pode ocorrer a mesma coisa que ocorria naquele tempo, ou seja, a nossa cabeça está em outro lugar, ao invés de estar focada na situação cultural que estamos de tomar o pão e o vinho em memória do Senhor. Então, a pergunta que fica: onde estavam as mentes e os corações daqueles irmãos enquanto adoravam? E a pergunta fica para você: onde está a sua mente, o seu coração, quando você adora o Senhor na Santa Ceia? Eles estavam distraídos em seus pensamentos, em picuinhas. Então, a adoração era sem valor. Seus corpos podiam estar no santuário, mas seus corações podiam estar em qualquer outro lugar. Então, tem irmãos que vão participar da ceia, mas a cabeça está lá no trabalho, está lá na sua casa, nos seus problemas, nas suas situações, ou está olhando para outro irmão, reparando em coisas supérfluas dentro de uma congregação cristã. Que Paulo está dizendo aqui que isso não é coisa sem importância. Vão entrar na casa de Deus e participar da ceia.
Não é coisa sem importância, é coisa muito importante. Se você frequenta uma igreja onde as pessoas estão meramente distraídas, preocupadas umas com as outras, preocupadas com outras coisas, senão a Santa Ceia, então o diabo provavelmente não se incomoda com você. Você não dá trabalho para o inimigo, você dá trabalho para Jesus e para os irmãos. Então, é muito importante você cultuar não só o culto de Santa Ceia, mas como todos os cultos de louvor a Deus, você está muito atento no que você está fazendo espiritualmente. Então pense nisso. Quais são as suas atitudes quando você está na casa de Deus? Seu coração está voltado para as coisas de Deus, para a sua situação, para o que a palavra está falando com você, ou você está distraído em outros pensamentos, em outras coisas. Isso é grave, é nisso que Paulo está chamando a atenção aqui dos irmãos. Uma outra pergunta que eu quero deixar para os irmãos é o que a Santa Ceia do Senhor celebra? Então, a Santa Ceia do Senhor, ela celebra a morte e a ressurreição do Senhor. Isso é simples assim. Então, fazer isso até que ele venha, como já falei antes. E qual é o cuidado que eu devo ter na ceia do Senhor? É um olhar para mim mesmo, um olhar introspectivo. Lá no texto que lemos, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, o apóstolo Paulo está dando uma orientação. Olha, quando você vai comer o pão, beber o cálice, em memória do Senhor, lembrar do sacrifício de Jesus pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelas suas transgressões, como eu estou agora. Então, é importantíssimo que o apóstolo Paulo fala lá nos últimos versículos desta passagem que lemos, no versículo 29, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, uma advertência é clara, porque o pastor da igreja, ele serve a ceia para todos os que estão em comunhão com Cristo Jesus, ou seja, que são batizados nas águas e congregam em alguma igreja que serve a Cristo. Porém, o pastor não conhece o seu coração, não sabe se você está com a sua vida em pecado, se você está cometendo alguma coisa gravíssima em relação às coisas de Deus. E aí a advertência de Paulo: olha, quem come e bebe indignamente, ou seja, se você não está mais em comunhão com Cristo, e aí estamos falando de coisas graves, não estamos falando de pouca coisa. Às vezes os irmãos ficam preocupados em tomar a ceia, porque teve uma desavença em casa, coisas do dia a dia, não estão se aplicando a oração, e aí não é isso que o apóstolo Paulo está falando em coisas mais graves, a pessoa está em adultério, a pessoa está completamente fora das coisas de Deus, está cometendo alguma coisa muito relevante no sentido espiritual, e aí está participando da ceia do pão e do cálice. O pastor não sabe, porque não está vendo o coração, mas a pessoa sabe. É o que Paulo está falando: olha, examine-se. E, de qualquer forma, um olhar introspectivo, mesmo que eu não esteja em pecado, é muito importante. Como que eu estou em comunhão com os irmãos, como eu estou aqui na casa de Deus, eu estou adorando, eu estou realmente com o coração voltado
para louvar e adorar ao Senhor, ou meu coração está, minha mente está aí em coisas vazias, em coisas pequenas, afastados do Senhor. Essa reflexão é muito importante, mas que é importante nós participarmos desta ceia fazendo memória quando comemos o pão e bebemos o cálice, que Jesus morreu pelos nossos pecados e nós estamos ali, coração contritos, aguardando ansiosamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma vida de fé, cultuar a Deus com alegria, louvar ao Senhor na casa de Deus, sempre com o coração voltado para as coisas de Deus, não esquecendo que a nossa mente nos traz constantemente e voltarmos para a adoração ao Senhor, porque é para isso que cultuamos, para mantermos a nossa fé, a nossa alegria e a nossa constância nas coisas de Deus. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa, de alguma maneira, ser proveitosa para a sua doutrinação nas coisas espirituais. Amém? Vamos orar para pedir a bênção agora, especificamente para o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus, as suas dificuldades. Se você está enfermo agora, vamos clamar ao Senhor para que Deus te cure das suas enfermidades e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Senhor, nosso Deus, te damos graça por esse momento. Abençoa teus servos que estão coração voltado para a tua palavra, Senhor. Abençoa o lar dos teus servos. Se há alguém enfermo na casa dos teus servos, ou o teu servo mesmo está enfermo, cura as suas enfermidades, abençoa. Que os teus servos possam ter o coração voltado para te louvar, para te adorar, pensar nas coisas do céu, pensar na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos tomar a Santa Ceia dentro da tua santa doutrina, fazendo isso em memória do teu Filho que morreu ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. Então nós temos um olhar, Senhor, para o passado, para o que Cristo fez por nós. Temos um olhar para dentro de nós, examinando a nós mesmos, vendo o que nós estamos fazendo, qual é o nosso comportamento diante da tua presença, Senhor. E também um olhar para o futuro, um olhar escatológico, olhando para a vida do teu Filho, quando iremos participar desta ceia lá no céu com o Senhor. Que abençoa os teus servos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.